Então, nesse primeiro quadro que eu estou abordando aqui, eu trago uma explanação didática, né, para diferenciar a teoria tradicional ou a crítica e a teoria crítica, né, buscando fazer esse paralelo inicial de diferenças, né, mostrando do que se trata cada aspecto dessas teorias. Então, a teoria tradicional, como nós abordamos na aula anterior, ela se preocupa, né, com a manutenção do status quo, ou seja, a realidade que está posta, ela é um processo natural, né, construído naturalmente, e que, portanto, os sujeitos devem trabalhar para que esse sistema se mantenha, né, haja vista que as concepções de homem, né, de sociedade, né, as concepções de mundo, elas estão postas e cada um deve se adequar a esta realidade, né? Ou seja, para a visão teoria tradicional, né, a perspectiva de currículo, ela se coloca no campo da neutralidade, ou seja, se pretende, né, um currículo que não tem objetivo de manipular, que não tem objetivo de fazer alguma modificação no sujeito. Ou seja, ela se pretende, né, ela tem uma pretensão de ser neutra, ou seja, que não tem posicionamento político, que não tem um posicionamento determinado para desenvolvimento de suas práticas, para o desenvolvimento do seu trabalho no campo pedagógico, político, né, enfim, no processo de formação dos sujeitos. Essa teoria tradicional, né, que tem como base referencial, que vocês já estudaram, que é o Bobbitt, né, Reif, Tiller, que são os teóricos dos Estados Unidos, que foi no início do século XX, que eles apresentaram uma proposta teórica no sentido de favorecer as condições econômicas daquele período, que é exatamente a expansão, né, e consolidação do processo industrial ali nos Estados Unidos, tendo como referências fundamentais, né, o pensamento lá do Taylor, né, com o Taylorismo, e também o pensamento do Ford, do Fordismo. Ou seja, essas duas bases teóricas, elas vão fundamentar a teoria tradicional, no sentido de que a escola ela deve se parecer, ou pelo menos, né, absorver toda a estrutura da empresa, ou seja, a escola deve se configurar como uma empresa, inclusive na sua forma hierárquica. Ao mesmo tempo, o currículo que é proposto para esta escola, ou seja, para essa teoria de base acrítica ou base tradicional, ela pensa uma forma própria de currículo. Então, quando esses teóricos, o Bobbitt e o Tiller, né, eles vão pensar a perspectiva de currículo, vai trazer como evidência apenas os aspectos técnicos da questão curricular, né? Questionando apenas o que, ou seja, o que ensinar e como ensinar. Então, está no campo de definição dos conteúdos que serão abordados, definição das questões, ou das grades, podemos dizer assim, que serão colocadas, e como, ou seja, como, de que forma, quais os instrumentos necessários para a execução da questão do currículo no âmbito das escolas, no âmbito dos sistemas de ensino. Então, essa perspectiva neutra, né, que é colocada, né, que se coloca na questão da teoria tradicional, ela foca esses dois elementos, o que e como, e tem como objetivo a manutenção das estruturas econômicas e políticas que estão postas, ou seja, cabe deixa eu ver aqui mais embaixo, aqui, cabe, né, aos sujeitos que são formados, ou seja, lá no currículo, né, que é a pista de corrida que o Tomás Tadeu da Silva defende, nós teremos o quê? Uma formação de um sujeito que, ao final dessa corrida, ele, né, vai aceitar, ele vai se ajustar à realidade que está posta, ou seja, no campo ocupacional, ou seja, a preocupação da teoria curricular tradicional é a ocupação quando a pessoa for adulto. E a ocupação que o Bobbitt está pensando é exatamente a ocupação daquele período que ele está vivendo, ou seja, a ocupação como operário, né, de servir as classes superiores, dominantes economicamente, de servir ao Estado, de servir à estrutura
social, né, que está posta sem fazer qualquer questionamento. Ou seja, a teoria crítica tradicional, aliás, a teoria acrítica, que é tradicional, ela está colocada no campo da adaptação, ou seja, os sujeitos, as pessoas que entram no sistema escolar, eles devem passar por processos de transformação por meio do currículo que lhe é ensinado, por meio das questões que lhes são postas no decorrer da sua vida, por meio de processos avaliativos, e, no final, se adequar a esta realidade, né? Por outro lado, nós temos a teoria crítica, né, que é uma visão dialética. Ou seja, para sintetizar a teoria tradicional, ela tem uma visão, aqui, ó, uma visão mecânica da realidade, né? A realidade está posta, é um processo natural. Na teoria crítica, a visão de mundo, a visão de realidade que se tem para pensar a escola, pensar o sistema de ensino, pensar as questões sociais, políticas e econômicas, tem-se uma visão dialética da realidade, ou seja, de que é um processo construído, né, historicamente, e que, portanto, é resultado das ações de sujeitos situados no tempo, né, e no espaço, que têm objetivos claros, que têm intencionalidade nas suas ações. Ou seja, essa teoria crítica, né, ela traz em sua estrutura, ela traz no seu contexto, né, histórico, a transformação do status quo. Ou seja, a perspectiva de currículo que se pauta nessa concepção de mundo e nessa concepção teórica, ela não tem por objetivo manter as estruturas da realidade que está posta. E que realidade é essa, professor, que o senhor está colocando? São as realidades que são, que emergem, né, em razão do modelo econômico, do modelo de sociedade que nós estamos instituído, como as desigualdades sociais, como as questões do sistema dual de ensino, né, como a questão das diferenças econômicas globais entre os países, da ideia de países dominadores e países que são subalternos, da questão da fome, a questão das desigualdades dentro dos próprios bairros, as desigualdades dentro de uma cidade, as desigualdades entre cidades, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, né? Ou seja, o privilégio de determinadas famílias a acesso a bens culturais elaborados, né? O não acesso das camadas populares ao saber elaborado, ou ao usufruto, né, da produção que ela mesma produziu, né, dos produtos que ela mesma produziu. Ou seja, tem-se essa realidade que eu estou colocando, a visão crítica, ela tem como objetivo problematizar a realidade, tem como objetivo questionar essa realidade, questionar a visão de mundo, de homem, a visão de sociedade, ou seja, de analisar as estruturas que compõem essa sociedade, a concepção que se tem de formação de homem e de mulher, a questão econômica também colocada como um processo que deve ser considerado principalmente, né, nesse campo da teoria crítica, e o currículo para os teóricos da teoria crítica, ele não é neutro, né? O currículo, ele não é neutro. É o contrário, ele é eivado, né, de contradições, de interesses, ele é eivado de pensamentos, né, de pessoas que têm o controle da classe do político, controle econômico, ou seja, existe um campo de disputa na questão curricular quando ela é analisada sob a ótica da teoria crítica. Ou seja, para a formação do sujeito no campo da teoria crítica, é uma formação de um sujeito, né, que desconfie da realidade, ou seja, a formação de um sujeito crítico, que não se contenta, né, com a aparência da realidade, não se contenta, né, com o pseudo, né, a pseudo-realidade que se apresenta para ele, a pseudo-complexidade, como coloca Kossik, no sentido de que, para que nós cheguemos à essência da coisa, é preciso que a gente perfure, que a gente avance, né, que a gente pesquise mais para chegar efetivamente na verdade. Ou seja, o sujeito que passa por essa formação
ou os sistemas de ensino e as escolas que vão buscar pautar a sua prática, a sua vivência pedagógica, a sua estrutura pedagógica, os seus documentos, né, os seus debates, as reuniões com as comunidades, esses sujeitos que passam por esses processos, eles vão ter essa característica, né, de desconfiar, de questionar, né, de transformação da realidade numa perspectiva, até mesmo, como coloca boa parte dos teóricos, coloca o Tomás da Silva, uma transformação radical. Em síntese, a teoria crítica, ela se preocupa, né, em perguntar, né, em questionar por que esse currículo, por que este conteúdo e não o outro, e ao mesmo tempo mostrar que ao ser escolhido uma determinada, ao ser contemplado determinadas perspectivas, né, de conteúdos em si mesmo, né, nós, ao mesmo tempo que incluímos, ou seja, contemplamos um determinado grupo social, ao mesmo tempo nós excluímos outros grupos sociais. Ou seja, é uma arena de poder, né, essa questão quando se coloca, quando a teoria crítica analisa a visão sobre a questão do currículo. E em seguida, né, nós temos aqui, né, eu coloquei esse desenho, aliás, essa imagem, né, para mostrar, né, para evidenciar qual é a ideia que se tem, né, Aí, agora melhorou, porque eu estava tentando entender porque que ele estava muito grande. Então, veja bem, então aí essa imagem, né, de um Elton, como é que se chama esse objeto? Eu esqueci. Um alto-falante, né? Então, esse objeto, né, está sendo utilizado para mostrar que é preciso dar espaços, né, para as pessoas falarem. Na verdade, é uma imagem que tinha também um lápis, ou seja, para mostrar que a escola é um espaço também não só da reprodução, né, como foi colocado o Bobbit, né, não só um espaço de organização do currículo, né, e de adequação das pessoas nesse processo, mas também como um espaço de luta, né, como um espaço no qual as pessoas podem falar. Então, qual é, então, professor, o contexto histórico, né, porque nós vimos o contexto histórico em que emerge as teorias tradicionais. Qual é o contexto histórico que permite, né, a emergência, né, das teorias críticas, que é uma questão fundamental? Então, todas as pessoas, os acadêmicos, que querem entender as teorias críticas do currículo, precisa mergulhar nesse contexto histórico, né? Precisa analisar esse contexto histórico com o objetivo de entender, né, quais foram os elementos que se constituíram, né, para a possibilidade, né, do surgimento dessas teorias críticas. Então, nós vimos que a teoria tradicional, ela emerge ali nos anos final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, ou seja, até 1920, naquele contexto que nós já colocamos de transformação da sociedade capitalista, das visões de mundo, dos comportamentos, e também em contextos de guerra, em contextos imigratórios, em contextos na questão curricular, principalmente da ampliação da educação, né, do acesso, ampliação do acesso da educação para as massas, ou seja, a massificação da educação, ela faz com que se preocupe, né, os teóricos passem a se preocupar com a construção de uma teoria, que no caso foi a teoria tradicional, ali com Bob Tyler e o próprio John Dewey colocado nesse processo. Então, mais 60 anos depois, ou seja, 40 anos depois, né, efetivamente, na verdade, 40 anos, 1920, então, mais 40 anos depois, num outro contexto, né, da sociedade, já considerando-se os movimentos de independência das ainda existentes colônias, né, das grandes potências, o protesto da juventude na França, onde os jovens deram um tom
né, sobre a necessidade de mudanças, de que os governos pudessem ser democráticos, de que houvesse a participação dos jovens, de que os jovens pudessem também ter a sua liberdade. Ainda na década de 60, nós temos a questão dos protestos nos Estados Unidos, principalmente contra a Guerra do Vietnã, que era uma guerra que era um cenário, né, sanguinário da morte dos jovens, e também não só do Vietnã, mas também dos jovens norte-americanos. Ou seja, não havia resultado e nem havia possibilidade de que os Estados Unidos pudessem ganhar a guerra, e seus jovens estavam morrendo. Então, a sociedade articulada, mobilizada ali nesse período, né, especificamente dos anos 60, elas lutam, né, para que as ações do Estado elas convirjam, né, para a questão interna do seu país, no sentido de promover ações que beneficiem o ser humano e não os horrores da guerra. Ao mesmo tempo, no campo da cultura, nós temos os movimentos contra a cultura, ou seja, há esses movimentos que emergem, né, hippies e outros estratos sociais, outras tendências sociais naquele período, elas vão fazer forte movimento, né, forte resistência às condições atuais da cultura, ou seja, uma cultura única, né, uma visão única de pensamento, uma visão única de ser, de se vestir, de pensar, né, ela é repreendida, né, ela é contestada por esses movimentos que exigiam mais liberdade, que exigiam espaços específicos que eles pudessem fazer o que eles bem entendessem na sua concepção de mundo, de ideia, né? Ou seja, é um espaço explosivo social dos anos 60, ainda reforçado pela ascensão do movimento feminista, né, das mulheres que pedem igualdade social junto aos homens, que pedem os direitos que os homens só eram limitados aos homens, que pede resposta do Estado para que as leis possam favorecer também as mulheres, como a luta pela questão do voto, que foi um processo histórico, né, do trabalho, a mulher poder ascender ao trabalho, reduzir a questão, acabar com a dependência do homem. Ou seja, os anos 60 se constituem num espaço político e cultural muito avançado, no sentido de quebrar, né, aquelas concepções que ainda, né, se colocavam, né, ainda como parte lá do século XVIII, século XIX, e que ainda faziam parte do século XX. Então, essas estruturas sociais que colocavam a mulher subalterna, as estruturas sociais que colocavam o homem na superioridade em relação a todos os aspectos com relação à mulher, foram questionados especificamente no movimento feminista global, né, especificamente nos Estados Unidos, no sentido de trazer, né, as igualdades no campo social, as igualdades de gênero. As lutas no Brasil, nós tivemos nos anos 60, em que pese, né, a instalação da ditadura por meio do golpe militar em 64, nós tivemos também as lutas internas, né, movimentos de esquerda mais radicais, alinhados às guerrilhas, que também fizeram mobilizações numa tentativa de derrubar o regime, e, enfim, depois, a ampliação das perseguições às pessoas que também não eram tão ligadas ao radicalismo, ou seja, a censura, o controle das escolas, o controle sobre os professores. Quer dizer, é um mundo em processos de transformação, de luta, no campo cultural, né, e no campo político. Então, é nesse contexto histórico, né, de mudanças radicais depois de 50 anos do século XX, é que nós temos aí, digamos assim, um solo, né, digamos assim, fértil para o surgimento dessas teorias críticas. Então, não é à toa que elas vão surgir nesse período com a emergência de diferentes teóricos com as suas obras para, digamos assim, contrabalancear, né, ou contra-atacar o modelo até então de teoria curricular predominante que eram as teorias tradicionais, especialmente de inspiração bobbiana. Então, nesse contexto de mutações, né, e mobilizações no campo social e cultural, como eu já abordei, é que surge esse movimento, né, que é chamado aí pelo menino da reconceptualização,
mas no grosso é chamado de movimento de renovação da teoria curricular. Então, nós podemos dizer que ali nos anos 60, nós temos as primeiras obras, os primeiros autores, né, os primeiros educadores que vão trazer novas propostas, né, que contrapõem a perspectiva tradicional de currículo proposta pelo Bobbitt e pelo Ralph Tiller. Então, esses teóricos que emergem, né, esses movimentos, eles vêm acompanhados, balizados, né, por teóricos críticos, né, por teóricos críticos, e isso vai ocorrer aonde? Esse movimento de renovação curricular, ele é global. Ele vai surgir na Europa, né, mas principalmente a sua gênese, ela está no contexto dos Estados Unidos, né? É nos Estados Unidos que você tem a emergência dessa questão do movimento de reconceptualização, ou seja, de ressignificar, de reconceituar o que significa a questão curricular. Então, qual é o primeiro movimento? Ele surge ali nos Estados Unidos, né? É nos Estados Unidos, com os diferentes teóricos que vão se contrapor ao pensamento de Bobbitt. Ao mesmo tempo, nós temos a emergência de uma nova perspectiva de teoria curricular na Inglaterra, né, onde se denominou esse movimento de nova sociologia da educação. No Brasil, nós temos as obras de Paulo Freire, ali nos anos 60, 70, que também vão fazer o contraponto à perspectiva de teoria tradicional curricular a partir do pensamento de Paulo Freire. Na França, nós teremos teóricos também que vão estar discutindo a questão da ideologia e a questão da reprodução, fazendo críticas fortíssimas com relação à teoria tradicional. Porém, o Tomás Tadeu da Silva, na sua análise, ele vai dividir esse movimento crítico, né? Ele vai dizer que dentro desse movimento crítico, no qual constitui essa teoria crítica, ou seja, o bolo maior, né? Ou seja, dentro dessa teoria crítica, nós vamos ter duas divisões, né? Vai ser uma teoria crítica mais geral, ou seja, uma teoria que vai abarcar as discussões do aspecto econômico, do aspecto político mais global, que envolve o Estado na relação com a sociedade e que envolve o capital, ou seja, a questão econômica com a sociedade, e entre a economia, a sociedade e o Estado, ou seja, não efetivamente dentro do campo, né, digamos assim, das questões curriculares mais específicas. E o outro movimento, né, que ele vai colocar é o movimento que realmente vai trabalhar dentro do aspecto mais específico das escolas, tomando como referência os seus países de origem, né? Então, nós temos nesse grande movimento de crítica à teoria tradicional do currículo, né, duas tendências, uma crítica mais geral e uma crítica que vai mais no campo específico das instituições escolares. Então, o primeiro crítico que nós podemos considerar dentro do campo da teoria crítica é o filósofo Louis Althusser. Então, o Althusser, ele vai ter uma obra fundamental, vai elaborar uma obra fundamental que vai modificar, digamos assim, as perspectivas que se tinham até então da realidade, que é a sua obra chamada da Ideologia e os Aparelhos Ideológicos do Estado. Então, na concepção althusseriana, né, o que nós temos, diferentemente, né, da concepção neutra, né, da teoria tradicional, ele coloca aí que não há, efetivamente, como pensar processos, né, de neutralidade. O que nós temos numa sociedade? Que a sociedade ela é constituída, né, de ideologia, né? Ou seja, o que seria ideologia? No início da sua obra, como ele coloca, a ideologia, elas seriam aquelas crenças que nos levam a aceitar as estruturas sociais, no caso, a estrutura capitalista, como boas e desejáveis, né? Embora o Marx vai colocar que a ideologia, né, ela é o falseamento da realidade, ou seja, parece, né, aí elas acalharem essas ideias. Então, o Althusser coloca que a ideologia, ela busca, né, por meio, né, de determinados mecanismos, passarem uma falsa ideia, uma ideia, né, de que o que nós estamos vivendo, o que nós estamos usufruindo,
né? Ou podemos dizer assim, que o nosso tempo histórico que está posto de uma sociedade capitalista, ela é boa, ela é desejável, ela é a forma, digamos assim, até ideal para que nós possamos estar vivendo. Então, isso ele vai chamar de ideologia, como crenças que são, que nos levam a achar que a forma como a realidade está posta está legal, né? Então, a permanência da sociedade capitalista depende, na visão dele, da reprodução de seus componentes. Então, ele diz que essa sociedade, né, que nós estamos inseridos, que é a sociedade que foi construída ali, naquele processo de transformações, desde o renascimento comercial e urbano até o advento da industrialização na Inglaterra e a Revolução Francesa, e agora, e depois, a consolidação do capitalismo ali no século XIX, e, enfim, até o século XX, ele coloca que essa perspectiva, né, de sociedade, ela se mantém porque a ideologia, né, ela reproduz os seus componentes, ou seja, há um mecanismo de reprodução, ou seja, há um mecanismo coordenado dentro da sociedade que faz com que essa sociedade ela seja permanente, né? Ou seja, que ele coloca ali quais são esses componentes da sociedade, ou seja, força de trabalho e meios de produção. Ou seja, o pensamento do Althusser, ele toma como referência, né, a base marxiana, ou seja, a sua inspiração são as obras do Marx e ele faz uma ressignificação para poder entender essa ideia da ideologia e os aparelhos ideológicos do Estado. Ou seja, essa relação ideologia na relação com os aparelhos ideológicos do Estado, ou os AIE, como é chamados por outros teóricos. Então, nesse sentido, quais seriam os aparelhos ideológicos? Então, para ele, a sociedade ela está constituída, né, desses aparelhos ideológicos. E é por meio desses aparelhos ideológicos que é passada essa realidade da qual nós aceitamos a forma de ser da sociedade. Ele vai dizer quem seria o judiciário, ou seja, está na esfera estatal, o judiciário, né, que seria os aparelhos ideológicos no campo da força, do convencimento, da repressão, ou seja, são mecanismos para que as pessoas possam serem reguladas na sociedade, portanto, elas exercem força, elas atuam para o convencimento e atuam para a repressão, e para ele é o judiciário, o aparato policial e outras forças do Estado, no sentido de que elas atuam pelo controle, pela repressão, para que a sociedade possa voltar ao seu equilíbrio necessário e continue reproduzindo a sociedade. Os outros aparelhos que ele vai colocar os aparelhos ideológicos de Estado, que são a mídia, né? A mídia, ou seja, toda a estrutura da imprensa, na sua época, certamente, a imprensa, o jornalismo impresso, né? O rádio, a televisão, enfim, essa mídia do seu período, e hoje nós podemos considerar a internet e outros veículos. A escola, para ele, é o principal aparelho ideológico do Estado. Tá? A escola, o sistema religioso, ou ele seja, esse conjunto de estruturas religiosas também passam, né, digamos assim, informações e mensagens que vão impactar no processo de formação dessas pessoas e vão levar à aceitação da realidade como ela está. O outro mecanismo é a própria família, quer dizer, a família como uma estrutura, né, moderna, ou seja, aquela nuclear, na qual ela não é mais aquela sociedade, aquela família patriarcal que se liga, né, a uma pessoa bem mais velha, como ali o provedor e também o que dá os conselhos, mas essa família, nos moldes capitalistas, que é aquela nuclear, na qual as responsabilidades se restringem a um pequeno grupo, né, ele coloca que ela também passa as verdades, né, por meio do processo educacional, para que os filhos possam dar continuidade às concepções que a própria família já tem. Então, ele coloca isso como esses aparelhos, né, que ele chama de ideológicos, né, eles atuam no sentido de forjar uma consciência, né, de que a realidade que está posta, ela é aceitável, ela é desejável. Isso na sua obra, A Ideologia e os Aparelhos Ideológicos do Estado. Então, para ele, a escola aí no caso, vamos focar aqui a escola. Porque a escola seria
um aparelho ideológico do Estado, ou seja, um aparelho que reproduz as condições da sociedade capitalista, sejam elas as questões, e naturaliza, né, essa realidade, por exemplo, as desigualdades sociais, a pobreza, a miséria, a violência, enfim, todas as mazelas, ou seja, as diferenças de classe, a riqueza nas mãos de uns, nas mãos de outros, o conhecimento para uns e o não acesso de outros nesse conhecimento. Então, qual seria, né, efetivamente, esse papel da escola enquanto um aparelho ideológico do Estado? Quer dizer, a escola é tida como um mecanismo que efetivamente, né, repassa as informações para que esses sujeitos continuem, digamos assim, passivos diante das, digamos assim, das desigualdades, dos desmandos que a sociedade capitalista provoca, né? Então, e por que ela, então, seria esse principal? Porque ela atinge um grande número de pessoas. Ou seja, com a massificação da escola, nós tivemos um acesso, né, muito grande das pessoas às escolas, e logo a escola se torna esse principal mecanismo, né, de aparelho ideológico do Estado. Ela atinge, né, todo esse grupo, né, esse número muito grande de pessoas que vão à escola, que, portanto, essa escola, na visão do Althusser, ela vai trazer toda uma configuração curricular, que aí é onde é que entra o currículo, né? Diz que vai de forma direta e indireta, ou seja, por meio das disciplinas das áreas de humanas, que é de forma direta, mostrar uma concepção de história, mostrar uma concepção de mundo no campo da geografia, mostrar a linguagem, uma concepção de linguagem, e de forma indireta, no campo das ciências exatas, também seria possível fazer esse processo de trabalho que vai levar as pessoas a considerarem a sociedade capitalista como a única realidade possível da humanidade, né? Então, a escola contribui para a reprodução da sociedade capitalista ao transmitir, através das matérias escolares, as crenças. Então, ele diz que essas matérias transmitem crenças, né, que ele chama de crenças, aí, entre aspas, que não é religioso, as crenças que nos fazem ver os arranjos sociais existentes como bons e desejáveis. Qual é o arranjo social? A sociedade de classes, né, divididas entre aqueles que são os proprietários do meio de produção e aqueles que trabalham, ou seja, os despossuídos. Quer dizer, uma sociedade com despossuídos, uma sociedade com pessoas que têm grande acúmulo de riqueza, que é o mínimo de pessoas, e, ao mesmo tempo, um grande parcela de pessoas que não têm acesso ao mínimo para a sobrevivência. Ele vai dizer que essa realidade ela é apresentada nos aparelhos ideológicos como uma realidade em que não há possibilidade de mudança, ou seja, uma realidade desejável. Logo, esses aparelhos, a escola estaria a serviço da sociedade capitalista, ou seja, a escola é um instrumento capitalista para manter, ou seja, da classe dominante, para continuar mantendo seus privilégios e, ao mesmo tempo, naturalizando a realidade como se ela fosse a única possível. Então, essa ideia da ideologia, dos aparelhos ideológicos do Estado, o Althusser vai se tornar um dos teóricos mais importantes para análise sobre a questão da escola no contexto, né, da emergência das teorias críticas de currículo nesse período que nós estamos colocando dos anos 60. Então, na visão dele, trazendo esse quadro obtido na internet, né, que vai trazer uma ideia, nós temos aqui a sociedade, né, dividida em duas esferas aqui, que é a estrutura, aqui embaixo, né, a estrutura, que é a base econômica, porque o Althusser ele é de inspiração no pensamento marxiano, logo Marx trabalha com a base material de produção, é a base material de produção que tem relação direta com as relações sociais, com o sujeito, né, e com a estrutura da sociedade, ou seja, o capitalismo, a forma como ele se organiza, ou seja, a base a base econômica, que é aquela da produção e da venda, né, e da exploração da força do trabalho, essa base econômica ela é que define essa parte superior, né? Então,
Aqui na parte superior, nós vamos ter a superestrutura. Ou seja, essa superestrutura, ela existe em função da estrutura, da estrutura base econômica, ou seja, a base econômica é a estrutura. A superestrutura, elas são as instituições, que ele vai chamar de aparelhos. Então, aqui o Estado, né, está posto aqui, como aquele, né, que o Marx vai dizer que é o comitê da burguesia. Aí vejo que do lado ele tem o jurídico, o político, a religião, o sistema religioso, ele coloca aqui, e a escola, também aqui nesse processo, no caso a imprensa, quer dizer, todos aqueles mecanismos, aqui é um diagrama para tentar mostrar, né, essa ilustração vai tentar mostrar de uma forma mais prática, né, como seria essa ideia da ideologia. Então, esses mecanismos aqui seriam os mecanismos ideológicos, que vai pensar, né, que vai possibilitar, na verdade, que as pessoas possam entender que essa realidade aqui econômica, né, ela é um processo aceitável, desejável. Essa relação aqui, essa base econômica de produção, ela gera as relações sociais, ou ela interfere nas relações sociais, interfere no jurídico, no político. Ou seja, essa superestrutura, né, ela legitima a base econômica. Né? Por quê? Porque essa estrutura aqui do Estado, essa superestrutura que ele chama, que é a superestrutura do Estado, ela vai, de certa forma, legislar, né? Ou seja, agir conforme as demandas dessa base econômica. Ou seja, forças produtivas, que é a base econômica, ela tem uma relação direta com aquilo que acontece ou que se desenvolve nas relações sociais de produção. Então, no campo da sociologia crítica, então, resumindo, o pensamento do Louis Althusser é de uma teoria que analisa como se dá o processo de reprodução da sociedade capitalista. E ele avança até a escola, colocando que essas reprodução vai acontecer, essa reprodução de desigualdade, reprodução de uma sociedade extremamente desigual, ela ocorre pela forma como o currículo é apresentado. E, em seguida, nós temos o campo da sociologia crítica, com os dois teóricos que o Tomás Tudencio vai colocar, que é o Pierre Bourdieu e o Jean Passeron. Então, Bourdieu e Passeron vão fazer uma parceria para fazer uma análise, né, no caso da sociedade, e eles vão imaginar a escola, né, como sendo um espaço que produz, né, a questão da cultura. Né? Então, o foco deles aqui é a cultura. Ali, o Althusser colocava como foco a questão econômica. Aqui, no aspecto da sociologia crítica, né, que é o Bourdieu se coloca, que ele é um sociólogo, ele vai nos dizer que a escola, né, se constitui um espaço de reprodução de uma cultura dominante. A dinâmica da reprodução social, ela vai estar centrada no processo de reprodução cultural. É através da reprodução da cultura dominante que a reprodução mais ampla da sociedade fica garantida. Ou seja, o que vai ocorrer nos espaços escolares é exatamente a reprodução do processo cultural. E como se dá isso, né? Ele vai colocar que nesse universo da reprodução cultural dentro das escolas, tem uma cultura que vai ser reproduzida. Qual é essa cultura que vai ser reproduzida? É a cultura da classe dominante. Logo, essa cultura, né, ela tem um prestígio, essa cultura dominante, né? Ela tem um valor social. Por quê? Porque ela vai ser entendida também como capital cultural, né? Ou seja, os valores da classe dominante é que vão ser considerados como a cultura, não vão considerar como as culturas. Não existe as culturas, existe a cultura. E essa reprodução cultural da escola seriam os seus valores, os seus gostos, né? Os seus costumes, os seus hábitos, o seu modo de comportar, de agir. Ou seja, a forma de comer, né? Que aí você vai ver nos determinados espaços que é permitido comer de uma forma, né? Onde se come de talheres, outros não podem comer
com a colher, outras comidas não pode ser comida assim, uma alface não pode ser comida rasgando, tem que ser dobradinha, a forma de sentar, de cruzar as pernas, de se levantar. Ou seja, essa forma cultural da classe dominante, que foi criada pela classe dominante, muitas delas apropriadas da nobreza lá do período medieval, a classe burguesa se apropria dessas formas de comportamento, e o modelo de sociedade capitalista reproduz isso na classe dominante, né? Com os perfumes, os produtos que ela consome. E você vai ver, por exemplo, que quando lançam um iPhone, apesar do iPhone ser caro em todas as suas séries, ele tem um iPhone mais barato para chegar até o iPhone mais caro, que aí o pobre não tem acesso, as classes trabalhadoras não têm acesso, porque em geral vai custar 8 mil, 9 mil, 12 mil reais um aparelho desse, da mesma forma os outros aparelhos ligados à indústria coreana, né, a fabricante coreana da Samsung. Então, esses costumes, esses hábitos, né, o jeito de ser, essa cultura, ela é a que é considerada, né, na estrutura da sociedade como sendo a cultura. Portanto, a escola seria o espaço de reprodução dessa cultura, inclusive a linguagem, né? E esse capital, né, essa cultura que eu posso obter vantagem, né, porque ela é a cultura por excelência da classe dominante, é chamada, classificada por Bourdieu, como sendo o capital cultural. Ou seja, o fato da pessoa ter essa cultura, ela se utiliza dela para obter vantagens. Por exemplo, um cargo superior, né, diplomas, títulos, certificados, ou seja, todo esse capital cultural, né, que a pessoa tem, que tem validade, que tem valor na sociedade capitalista, ele é utilizado para obter vantagens. Então, às vezes, uma pessoa que não tem um capital cultural, ela vai numa outra que tem, né, que tem uma certa influência com o governador, que tem uma certa influência com alguém do alto escalão, né, e aquela pessoa tem uma aproximação, ou seja, ela tem uma relação muito forte com aquelas pessoas, então preciso conseguir algo. Então, aquele capital cultural, ele é utilizado, né, para obter determinadas vantagens. E uma pessoa comum, ou seja, as pessoas das classes populares, elas não vão conseguir obter vantagens, elas não vão conseguir, porque a sua cultura, né, ela é desvalorizada. E aí vai entrar a questão do popular. Quer dizer, o popular é desvalorizado, mas a cultura elaborada, podemos dizer assim, entre aspas, da classe dominante, como a questão do vestido, comer e de outras formas de ser, as suas festas, até a questão das festas também. Quando na favela tem a festa, né, são bandidos. Quando é nos bairros de elite, que tem as suas festas, também é considerado ali, jovens estavam fazendo festa. E quando é na favela, bandidos estavam fazendo festa. Então, há esse choque, né, há essa divisão de cultura, né, uma considerada, aliás, não é nem de cultura, há uma separação do que é cultura, e o resto não é cultura, nessa concepção do capital cultural. Quer dizer, aí nem se respeita as culturas. Se diz que a classe dominante tem a cultura, é o artigo definido. E as demais que não têm cultura, ou seja, fulano é sem cultura. Então, o Bourdieu vai analisar a escola nessa perspectiva, que aí as pessoas vão entender isso como um processo natural, né? Eu não tenho cultura mesmo, então eu estou ferrado, né? Podemos dizer assim. Mas aonde entra a escola nesse processo de análise do Bourdieu e do Passeron? Ele vai dizer que a escola, né, ela está estruturada de forma a não só manter, como reproduzir, né, a questão da cultura da classe dominante. Ou seja, aqui é diferente do Althusser. O Althusser dizia lá que os estudantes entram na escola, né, mas reproduzem, né, a sociedade capitalista, ou seja, conseguem absorver e reproduzir digamos assim, essa estrutura, esses arranjos da sociedade capitalista. Para o Bourdieu e o Passeron, a situação se torna mais crítica. Eles vão dizer que as crianças que adentram a escola, né, seja ela pública ou privada, elas vão chegar lá, né, principalmente as crianças de classes populares, que nunca tiveram, por exemplo, um envolvimento com um livro, né, que não tiveram seus pais leitores frequentes, que não tiveram uma família que já tinha uma estrutura cultural, digamos assim,
é mais acima daquele que eles viviam, no sentido não do superior que eu estou colocando, mas no sentido de que a sociedade exige, né? Sociedade capitalista. Então, elas adentram na escola, mas ao chegar na escola, ela vê uma escola cheia de códigos, que é essa cultura que ele fala. Essa cultura dominante da classe que controla a sociedade, a classe dominante, ela está impregnada na escola. E ele vai dizer que começa desde a linguagem, ou seja, há uma linguagem mais estruturada, mais elaborada, existem comportamentos, existem formas de ser internamente que são totalmente diferentes do mundo em que aquela criança vive, da onde ela está colocada, da onde ela saiu efetivamente, principalmente se ela for de bairros mais pobres ou da zona rural, que ela vem para a urbana, ela vai encontrar um mundo diferente na escola. E aí ele vai dizer que esses estudantes, eles são excluídos pela cultura da classe dominante. Por quê? Porque não conseguem se adequar, não conseguem se apropriar. Então, vai ter um confronto. Os estudantes da classe dominante vão se dar bem, né? Eles vão, para eles, tudo é já conhecido, já sabem, né? Já conhecem essa linguagem que estava lá na sua casa, já conhecem esse conhecimento que estava lá na sua casa. Portanto, eles vão conseguir melhores desempenhos, eles vão conseguir avançar na carreira, vão conseguir avançar os seus estudos, ao passo que os estudantes das classes dominadas, ao terem um encontro, né, um choque com essa cultura que está dentro da escola, eles vão se sentir excluídos, eles vão se sentir com dificuldades, e aí vem a exclusão, ou seja, eles saem da escola, eles deixam de estudar, ou pelo caminho eles abandonam, uma vez chegam no 9º ano, no máximo, ou chega ao ensino médio, decide parar, porque não se considera capaz, né, de galgar os mesmos caminhos que os estudantes da classe dominante. Ou seja, há uma desvalorização da cultura dos dominados, ao mesmo tempo em que há uma exclusão educacional, porque a escola não vai se adequar, né? Não, você tem que se encaixar nesse padrão, né? É essa aqui a linguagem que você tem que se adequar, a linguagem padronizada, é esse comportamento que você tem, é assim que você tem que comer, é assim que você tem que se comportar no âmbito da escola, porque essa é a forma de ser da classe dominante. Então, aquilo que acontece no âmbito escolar, especialmente de escolas mais conservadoras, o Bourdieu e o Passeron, eles vão colocar que é uma reprodução cultural, né, que acontece dentro da escola, e essa cultura, né, esse processo de exclusão social do aluno do âmbito escolar é chamado de violência simbólica, ou seja, de certa forma é uma violência que acontece com o estudante, né? Por ele não dominar os códigos da cultura da classe dominante, então ele é excluído, ou ele sai e não consegue avançar e vai ficar novamente marginalizado numa sociedade que é competitiva, ao passo que os outros estudantes vão conseguir se formar, vão conseguir ocupar os melhores lugares da sociedade, empregos melhores, né, posições sociais, enquanto que os demais que não tinham aquele código, porque esse código deles não é dominante, ou seja, a sua cultura não é dominante, né? E aí a gente vê vários exemplos, né, de pessoas que conseguiram ascender economicamente, né, da vida, de uma condição indigna, podemos até dizer, do ponto de vista econômico, conseguiram ascender, mas não são aceitas em determinados ambientes da classe dominante, mesmo sendo ricas, né, porque na concepção delas, essa pessoa não tem o capital cultural que eles têm, não tem a cultura que eles têm, apesar de ter dinheiro. Então, se fecham no sentido de que aquele milionário, por exemplo, um jogador de futebol que se tornou rico efetivamente, né, não adentra determinados círculos sociais da sociedade capitalista, porque ele não tem, digamos assim, o capital cultural que aquela sociedade tem, portanto, ele não vai entrar aqui. Então, essas reproduções ocorrem, segundo o dia, também nos espaços escolares, né? Aí aqui eu trago a pirâmide da exclusão escolar, né? Então, aqui embaixo, esqueci de colocar aqui o ano é 2021, a fonte no Google,
Coloca aqui, ó, após mais de 11 anos, aqui é a base, ó, que é a entrada de milhões de alunos na escola. Milhões, né? Que vão entrar aqui na base, aqui no ensino fundamental e no médio. Vão entrar aqui. Com o tempo, com o passar do tempo, a base é estreitada, ou seja, ela começa ampliada, né? E aí ela vai se estreitando. Ou seja, desculpa, ou seja, vai se tornando mais difícil elas ascenderem na topo da pirâmide, que é o ensino superior. Ou seja, milhares de estudantes são excluídos do processo, no caso aí, se considerarmos a teoria do Bourdieu e do Passeron, por uma exclusão do processo cultural da classe dominante. Eles não conseguem avançar, não conseguem. E aí alguns se intitulam, eu não consigo, eu sou burro, eu não consigo avançar, eu não consigo aprender isso, eu não consigo aprender essa outra forma. Então, para mim, o que resta é trabalhar nas condições mais difíceis da vida. E a gente sabe que isso, na verdade, não é a culpa desses estudantes, nem que pese casos, raras exceções, mas em função dessa estrutura que se foi construída, que é exatamente para excluir. Quer dizer, a estrutura foi elaborada para excluir. Você coloca uma amplitude na base, ou seja, para ele pegar o mínimo, mas o acesso ao ensino superior vai se tornar mais difícil. Daí a importância das políticas, né, do enfrentamento para a ampliação das vagas para as classes populares, especialmente aquelas historicamente abandonadas, né? Então, o movimento de reconceptualização, né, aí considerando agora aqui então, naquele primeiro momento, nós vimos que no campo da teoria curricular crítica existiam duas tendências, né? Uma tendência do campo mais amplo, que foi essas duas que a gente viu, tinham outros dois autores, mas eu considerei esses mais importantes, o Luiz Althusser, analisando a escola na perspectiva dos aparelhos ideológicos do Estado, e os franceses, Bourdieu e Passeron, analisando a escola nessa perspectiva da violência simbólica, do capital cultural, ou seja, da cultura dominante sobre a escola, no caso, o seu currículo. Então, o currículo, né, na perspectiva aí do Bourdieu, é um currículo que vem cheio de códigos da classe dominante, né? Então, você imagina, por exemplo, quando um aluno entra na escola, que ele vem da roça e vai estudar os livros que estão no código dominante, né? A sua dificuldade de ler, a sua dificuldade de aprender a se comunicar naquele mesmo código, não se sente identificado. E depois ele ainda sofre ainda os preconceitos pela sua forma de falar, pela sua forma de ser, né? Em muitos casos classificados como caipira, etc. Isso, né, de certa forma, vai diminuindo, vai inferiorizando essas pessoas e elas vão abandonando as escolas. Mas não só do campo, da própria cidade, nos bairros mais pobres, que ascendem determinados lugares. Então, as pessoas buscam, dentro desses organismos, né, do Estado, no caso, dessas instituições, no caso, a escola, né, imitar essa cultura, né, buscam esse padrão cultural para se sentir aceito, para se sentir ajustados. Aqueles que não se ajustam vão ficando pelo caminho. Então, esse é o primeiro momento da concepção maior de análise do currículo, né, na perspectiva do Estado, da economia e da sociedade. Nesse segundo movimento, que é um movimento que vai mais para o campo específico do currículo, né, o Tomás Tadeu da Silva vai colocar aí os Estados Unidos, né, esse movimento vai estar nos Estados Unidos, com essa perspectiva do William Pinar, quer dizer, o William Pinar como uma das grandes referências nesse movimento de reconceptualização, que é a resistência à concepção técnica do currículo, vai trazer essa perspectiva inicial de resistência à concepção técnica do currículo. Qual é a concepção técnica do currículo? A teoria tradicional, naquelas visões de objetivo, avaliação, enfim, aqueles conceitos ligados à teoria tradicional serão os objetos de crítica do William Pinar nessa questão da resistência a essa concepção. Vão trabalhar no campo da fenomenologia, da hermenêutica, ou seja, esse campo de reconceptualização vai tratar dessa questão teórica da fenomenologia, da hermenêutica, o marxismo e as teorias da escola de Frankfurt. Então, veja que é um movimento, por isso que é um movimento, porque ele vai
agregar diferentes tendências teóricas que vão ter como foco central, né, a desconstrução da teoria tradicional ali nos anos 60. Então, a fenomenologia, então, nesse campo da fenomenologia, nós temos a base de inspiração é o Edmundo Husserl, né? Ele vai trabalhar diferente dos teóricos anteriores, centrando agora, né, a ideia de que o sujeito e a realidade não estão separados, tá? Ele vai entender que é preciso pensar o sujeito. Quer dizer, aquelas ações antes, lá para o Althusser, ela estava focada na questão econômica, quer dizer, que a base material de produção é que faz essas transformações, essas mudanças no âmbito das relações sociais de produção. Você tem uma relação de produção e tem uma relação social de produção, porque é ligada ao aspecto econômico. Aqui no Husserl, ele vai dizer, não, é preciso pensar o sujeito. As questões têm que ser pensadas no âmbito do sujeito, no que a sua consciência pensa na relação com a realidade, né? Ou seja, sujeito e realidade, eles não estão separados, eles estão em processos contínuos de significações. Então, nesse sentido, qual seria o foco da fenomenologia? Seria o foco nas experiências e nas significações intersubjetivas, ou seja, as experiências dos sujeitos, né? As significações que foram construídas entre os sujeitos, que é essa visão intersubjetiva, que é a questão fundamental no campo da fenomenologia no pensamento de Husserl. Quer dizer, foge dos universais. O que é universal que ele está dizendo? Aquelas teorias mais amplas, né, que buscam dar uma explicação global sobre a realidade, é o contrário na perspectiva fenomenológica, né? Busca-se a ideia do pessoal, subjetivo, individual, ou seja, o indivíduo é que tem que ser analisado. Por quê? Porque aquele modelo anterior, ele fez perder, né, as marcas da subjetividade, focando demais nos aspectos externos. É preciso focar os aspectos internos na relação com os externos. Daí o significado subjetivo que as pessoas dão às suas experiências. Ou seja, como que você analisa a sua experiência? Por exemplo, a linha do tempo que eu mandei vocês fazer, ela cabe nesse aspecto. Você, quando produz aquela linha do tempo, você está, de alguma forma, refletindo sobre a sua vida pessoal, sobre a sua trajetória, sobre os seus ganhos, sobre os seus fracassos, sobre as suas vitórias, né? E aquilo faz com que você seja alimentado e retroalimentado pela realidade que você vivenciou. Quer dizer, a sua consciência ela é real, efetivamente, na relação com o mundo exterior, mas não de formas separadas, mas de formas juntas, né? Ou seja, focaliza também a experiência vivida no mundo da vida, né, que é a subjetividade, ou seja, o sujeito, as internalizações do sujeito, e também as relações intersubjetivas. Uma das marcas fundamentais do movimento da fenomenologia nesse período é a crítica direta à ideia de disciplina, ou seja, aquele modelo curricular que ainda hoje, né, ainda persiste, que é uma marca do modelo tradicional do Bobbit, né, a separação das disciplinas, porque estão ligadas ao movimento da Ilustração, ao período lá do racionalismo, no qual as ciências se separam e cada uma tem seu objeto, e isso vai separando as disciplinas. O movimento da fenomenologia é muito crítico. Ora, se ele está trabalhando a questão da consciência, da subjetividade e das intersubjetividades, logo não importa esse emaranhado, podemos dizer assim, de disciplinas justapostas, né, no ambiente escolar. Vão fazer forte crítica a esse modelo de conhecimento, porque ele está externo ao sujeito, né? Ele está colocado como se ele existisse independente. Então, veja que a crítica dos fenomenólogos em relação à teoria tradicional é muito mais radical, né? Vai colocar que essa forma de produzir currículo, ela não vai produzir o ser humano, ela não vai produzir um ser humano. Ela, na verdade, é apenas uma reprodução da realidade. Então, qual é a proposta, né, no geral, que se coloca aqui, né? Que a atitude fenomenológica entende o currículo como um local no qual os docentes e os aprendizes têm a oportunidade de examinar de forma renovada aqueles significados da vida cotidiana que se acostumaram a ver como dados naturais. Então, veja, coloca-se no centro do debate do currículo
de trazer, né, questões da vida cotidiana para se colocar como forma curricular. Não aqueles conteúdos, né, que estão postos das disciplinas, mas trazer, né, as experiências vividas, contar essas experiências, né, que um possa aprender com a experiência do outro, e trazer aquilo que é mais comum, aquilo que é mais, digamos assim, sem significado, aquilo que passou a ser normal, podemos dizer assim, que é normal, é aquilo que tem que ser estudado. E o autor vai até dar alguns exemplos lá, né? No final do livro, vai dar alguns exemplos dessa perspectiva fenomenológica, por exemplo, da professora lá, que faz lá o seu trabalho com seus alunos, buscando, tentando entender esses processos, e outras temáticas, né, que as pessoas não consideram, por exemplo, morte, né? Ela diz que a morte se coloca como um tema, né? Quer dizer, quem que estuda a morte na escola, né? Quem vai colocar isso como um tema? Então, esse é um tema que é considerado dado natural, ou seja, que as pessoas estão vendo aí que acontece, mas que isso aqui é importante, ou seja, temáticas da vida cotidiana, não na relação com os conteúdos. Veja bem, é um radicalismo. Você não vai trazer, vou relacionar. Não, você vai trazer aquilo por si mesmo, na relação que isso tem de interessante para a sua própria consciência. A própria experiência dos estudantes que se torna objeto de investigação fenomenológica, ou seja, a vida do estudante. E aí, por isso que a fenomenologia vai trabalhar com duas estratégias no campo do currículo para analisar isso. Seria a hermenêutica e a autobiografia. Vamos ver o que é isso. Então, essa imagem aí do sujeito, na questão da intersubjetividade, para focar o sujeito, porque o sujeito foi desfocado, né? Ele foi arrancado do sujeito o seu lado subjetivo, né? E focando só o aspecto objetivo, ou seja, só a realidade, focando somente a realidade, e a fenomenologia vai trazer para o campo do sujeito. Então, por isso, essa escultura aí, o pensador, né? Mostrando não o aspecto só da contemplação, mas essa mente na relação com a realidade, que são uma só, não pode ser separada. Então, o que seria esse autobiográfico? O autobiográfico seria ver, né, o que é de singular na vida de cada um, né? Focalizar o concreto, o singular, ou seja, o histórico da sua vida, ou seja, de poder escrever sobre a sua própria trajetória, né? O autobiográfico seria você produzir conhecimento que tenha relação com a tua vivência ao longo dos anos, né? Vocês fizeram a linha do tempo, mas pode ir para avançar mais, que é o autobiográfico, escrever. Isso não importa para mim. Não, isso não vai ter validade para a academia, no sentido de que vão botar um dia para estudar a tua autobiografia, mas não é isso que importa na fenomenologia. O que importa é isso para o sujeito e para aqueles que têm interesse no processo da intersubjetividade, né? A autobiografia, ela se constitui, né, na elaboração de um conhecimento onde a consciência e realidade e consciência se constituem num único processo. E você vai escolhendo, né, aquelas partes mais importantes da tua vida para ir sendo estudada. E no grupo, na intersubjetividade, essas experiências são trocadas. Estou transformando isso aqui em miúdo para a gente tentar compreender melhor. A hermenêutica, ela vai tratar da ideia das múltiplas interpretações, né? Ora, se lá no campo da teoria crítica, lá macro, né, você via um método específico para pensar algo, aqui no campo da fenomenologia você pode trabalhar com a hermenêutica, ou seja, seria o quê? Interpretações e interpretações, ou seja, você não pode ter uma única visão, uma única interpretação, mas existem diferentes interpretações e isso tem que ser efetivamente respeitado. Então, no campo da fenomenologia, o currículo vai se constituir, né, de um elemento que deve ser elaborado a partir dos próprios sujeitos que constituem a escola e considerados nessa experiência, né, as subjetividades de cada sujeito, sejam elas dos professores, sejam elas dos alunos, e também temáticas que não são consideradas nos currículos tradicionais e nem nos currículos críticos, né, no campo maior da teoria crítica, né, como a teoria da reprodução, lá com Althusser, né, a teoria ideológica da reprodução, e também a teoria cultural, lá no Bourdieu e Passeron.
Seguindo ainda nesse campo dos críticos que vão trazer novas abordagens sobre o currículo, nós adentramos aqui no Michael Apple, né, o seu livro Ideologia e Currículo, de 1979, veja que ainda está nesse campo, quer dizer, entre os anos 60 e 70, mas especificamente no final dos anos 70, esse estudioso, né, esse educador dos Estados Unidos, ele vai trazer novas questões para analisar a ideia do currículo. E aí o autor chama ele de neomarxista. Né? Por que neomarxista? Ou seja, quer dizer que é um novo olhar, tendo como base o pensamento marxista. Ou seja, ele não vai trabalhar com as categorias, podemos dizer assim, gerais do marxismo, né? No sentido em que fez, por exemplo, né, o próprio Althusser. Mas tomar como inspiração alguns aspectos do pensamento marxista, ou seja, crítico, né, no sentido de que a sociedade ainda é constituída de desigualdades, formada de classes, mas ele vai tomar essas análises para entender como isso se dá no campo do currículo nas escolas. Né? Então, qual é o foco de questionamento dele? O currículo, né, e o conhecimento. Para ele, há uma clara conexão entre a forma como a economia está organizada, ou seja, está claro, ou seja, a forma como a economia está organizada, ou seja, a estrutura econômica, a produção está organizada. Existe uma conexão entre essa questão econômica e como o currículo está organizado. Então, para ele, tem essa conexão. Mas o que o Michael Apple quer dizer? Tá? O Michael Apple ele vai colocar, faltou o Ezinho depois do A, do Michael Apple. Ele vai dizer que como é feita essa conexão? Essa que é a pergunta. Olha, se o processo econômico ele tem fortes interferências na forma de organizar o currículo, como é que isso é feito? Então, ele vai tomar como referência, né, a questão da hegemonia, que é um conceito usado em Gramsci, né? Ou seja, no sentido de que a classe dominante ela busca um consenso, quer dizer, ela não controla de forma natural a escola, ela acontece por meio de um consenso, ou seja, eles criam, né, alternativas de poder impor, né, a sua concepção de mundo, né? E o Michael Apple vai dizer que isso se dá por meio da educação e do currículo. Porém, né, ele também vai tratar dizendo que o currículo não é um corpo neutro, é ele que vai trazer essa ideia de que o currículo não é um corpo neutro, mas ele avança em dizendo que, olha, apesar dele tomar como referência, né, o marxismo para análise da sociedade, ele vai colocar que nós não podemos achar que a escola é somente uma reprodução da realidade que está posta, que ela só reproduz esses valores, que ela só reproduz essa cultura. É esse que é o avanço em Michael Apple no campo da teoria crítica, onde ele vai dizer que é necessário que nós repensemos as teorias, né, de que não é bem assim, que nós não só reproduz, é preciso entender o questionamento, fazer o questionamento ao currículo, né? A seleção que constitui o currículo é o resultado de um processo que reflete os interesses particulares das classes e grupo dominante. Mas é isso aí que ele entende como currículo. Ele representa esses interesses, tanto particulares de classe como grupos dominantes. Então, ele coloca como questão para nós qual é o conhecimento verdadeiro. Né? Por que esse conhecimento está aqui para ser ensinado e não o outro? Né? A outra pergunta que o Michael Apple coloca é quem definiu esse conhecimento? Né? Quem definiu? Ele diz, o que há, na verdade, na estruturação do currículo, no campo das políticas curriculares, e também que tem reflexos lá na escola, é um conhecimento particular, né? Não um conhecimento coletivo, mas um conhecimento particular. Então, nesse sentido, ele avança, né, e nos colocando, né, que existe dentro da escola o currículo explícito, né? Então, ora, se ele imagina já que a escola não é somente, né, essa reprodutora das desigualdades, da estrutura, dos arranjos sociais, como coloca o Althusser, ele vai dizer que existe um currículo oculto. Ou seja, o que é o currículo oculto? É aquele que não está expresso nem na voz oficial, né, nos documentos oficiais, né,
e nem no plano, efetivamente, do professor. O currículo oculto é aquilo que vai acontecendo, né, de forma que as pessoas não percebam, né, mas só um olhar crítico vai perceber essas ações no âmbito da escola. Né? Um exemplo de currículo oculto que nós vamos colocar é o caso, por exemplo, de crianças, né, que não avançam na questão de algum conhecimento e é desconsiderada pelo professor. Quer dizer, ela é a criança negra, por exemplo, ou é uma criança com deficiência, ou é um menino pobre, né? Quer dizer, aqueles meninos que chegam com as mochilas mais bonitas, que estão mais cheirosos, entre aspas, aqui, né? Que estão com o cabelo arrumado, mas você tem lá aquele pequenino que não tem não tem esse capital cultural. E aí ele é abandonado na sala. Mas está escrito lá no plano de aula que é para abandonar esse aluno, está escrito no plano, no currículo explícito, que é o currículo oficial. Esse currículo explícito, pessoal, é o currículo oficial, ou seja, aquele da BNCC, por exemplo. E o oculto são essas ações que vão acontecendo que não estão registradas em lugar nenhum, mas elas acontecem no espaço escolar, né? É aquele menino que aprende matemática, né? E não aprende a língua portuguesa. É o professor que tem um grupinho dentro da escola, porque tem uma condição econômica maior, se junta mais com aquele professor, e aquele outro não aparece, né? Como eu coloquei para vocês, se foi para vocês ou para outra turma, de Altamira, de uma professora no livro Multiculturalismo, não sei se está aqui o livro dela, deixa eu ver aqui. Aqui o Multiculturalismo, Mil e Uma Faces da Escola, né? Ela tem uma experiência nesse livro interessante, né? Que é a professora, ela foi lá, bateu a foto da sua turma, né? Bateu a foto da sua turma e mostrou para os professores lá na sala dos professores. E uma professora disse assim: "Nossa, como os teus alunos são bonitos na foto". E aquilo, né? Foi como uma alfinetada naquela professora. Porque todo mundo pensa, poxa, então a escola não acha nossos alunos bonitos. Né? Quer dizer, a visão que se tinha sobre os alunos. Isso é o currículo oculto, né? Que a gente não sabe o que está acontecendo, não vê não problematiza certas questões nos espaços escolares. Né? Então, aquilo que não está registrado, aquilo que às vezes nós não percebemos é o oculto, que é um currículo. Por que ele é um currículo? Porque ele está sendo regularizado na escola. Ele está sendo executado no ambiente escolar a cada dia, né? E aí eu vou pular essa parte do currículo técnico que ele vai colocar, que é esse currículo que atua no âmbito das universidades e que também promove, né, essa exclusão, porque influencia, né, a produção também dos currículos dos outros níveis. Então, para o Michael Apple, o currículo é poder, né? Ou seja, também está numa relação de força, também está numa arena política de debate. Para ele, essa que é a equação básica, segundo Tomás Pedro da Silva, que estrutura a crítica do currículo desenvolvido por Apple, pelo menos nessa primeira fase de análise dele, ali no final dos anos 70. Ou seja, currículo, para ele, e poder, né, estão nessa mesma esfera, porque são interesses divergentes que estão confrontando, que estão disputando, né, as possibilidades de controle dos espaços pedagógicos, dos espaços em que estão inseridos os alunos. Para Apple, existe a reprodução, ou seja, ele não nega que a escola, lá como dizia o Althusser, que a escola não seja um aparelho ideológico do Estado, que a escola não reproduza as desigualdades, que a escola não reproduza a estrutura da sociedade capitalista, né? Naturalizando uma série de problemáticas da realidade. Mas ele diz que a escola não é só isso. Para o Apple, a escola também é resistência. Ela também tem foco de oposição, né? Embora ele politize, né, a questão e é por isso que ele politiza, na verdade, a teorização sobre o currículo, porque a escola pode, né, o professor pode, no seu espaço escolar, também ser fonte de resistência, fonte de oposição, ou seja, existem forças contraditórias dentro da escola
que podem levar às transformações dessa escola, que ela pode deixar de ser conservadora para ser democrática, que ela pode deixar de ser excludente para ser includente, que ela pode deixar de ser um espaço onde só uma pessoa controla, um diretor controla, para ter a participação dos professores, da comunidade. Ou seja, o Michael Apple, ele avança na sua análise curricular, dizendo, olha, a escola é sim realmente um espaço de reprodução das desigualdades e de outras mazelas, mas ela também pode se constituir em espaço de resistência, porque senão nós teríamos apenas uma visão determinista que ele vai colocar. Então, essa visão, a visão crítica, ela é crítica em pensar que a escola atende aos interesses do capitalismo, mas também é crítico dizer que ela também não só atende esse interesse, existem também forças contrárias que vão na contramão dessa perspectiva. O outro teórico, ainda ali na América do Norte, que está nesse contexto também das teorias críticas, é o Henry Giraud. Então, o Henry Giraud, ele é um educador norte-americano que vive no Canadá, que tem uma grande produção com relação à crítica à pedagogia tradicional, né, ao pensamento especificamente do Bobbitt, no que se refere ao currículo. Só que aí ele vai ser mais, digamos assim, incisivo na crítica com relação ao Althusser, né, e ao Bourdieu. Ele vai fazer as críticas. Ele vai fazer a crítica ao Althusser, a crítica da ideologia, vai fazer a crítica ao Bourdieu e Passeron, que é a crítica da cultura, né, aquela questão que eu coloquei, que a escola é a reprodutora da cultura dominante, né? O Giraud vai fazer essa crítica, que a escola é um espaço de ideologia e se constitui um aparelho ideológico do Estado. O Giraud vai fazer essa crítica, que não é só isso, assim como colocou lá o Michael Apple. Vai fazer a crítica à fenomenologia, ou seja, vai fazer uma crítica dentro do campo da fenomenologia, ou seja, a fenomenologia coloca a questão da subjetividade, das intersubjetividade, vai dizer que ficou muito no âmbito do pessoal, muito no âmbito do subjetivo, né? Escapou as questões do campo da objetividade, e vai trazer como alternativa nessa sua teoria curricular a pedagogia da possibilidade, né? Ou seja, é possível, né, numa escola conservadora, nós termos professores democráticos, nós termos liberdade de expressão, nós termos condições de fazer mudanças nos projetos da escola. Esse conceito, né, aliás, essa perspectiva da pedagogia da possibilidade vai colocar em tela, né, a ideia do conceito de resistência, tá? O conceito de resistência. Ou seja, não é só obediência, mas resistência. E a resistência aqui não é no sentido, né, da violência, mas no sentido de traçarmos ações, contrapontos, né, que venham, digamos assim, provocar a realidade que está posta. Existem mediações no seio da escola, ou seja, em algum momento na escola deve haver um lugar para a oposição, para a resistência, para a rebelião, ele coloca ainda, e para a subversão, ou seja, subversão da ordem estabelecida para a colocação de uma nova perspectiva, né? Ele trabalha também com a ideia da emancipação, ou seja, que é uma ação social politizada. Ou seja, a escola tem que se construir em espaços de debate político, né? Em espaços em que as temáticas têm que ser trazidas para o âmbito da escola, né? Os currículos têm que apresentar essas temáticas com o objetivo de buscar a libertação, né, das condições desumanas que a sociedade capitalista proporciona e mantém, né? E aí tem uma questão fundamental do Giraud, que ele vai dizer que os professores, né, eles são os intelectuais transformadores. Ele não vê o professor como um reprodutor da estrutura do sistema, mas o professor como um intelectual transformador. Ele pode potencializar, né, as mudanças no âmbito da escola. Ele pode potencializar essas transformações. E o outro conceito que o Tadeu vai dizer, o Tomás Tadeu da Silva vai colocar, que ele trouxe foi de voz, né? Que a gente sempre ouve as pessoas dizendo, se ouvir a nossa voz, a gente tem que colocar nossas vozes. É o Giraud que traz o conceito de voz para o âmbito da escola, ou seja, dá voz não só aos docentes, mas a voz à merendeira, a voz ao vigilante, a voz
né, ao técnico de multimeio didático, a voz aos estudantes, a voz aos pares de alunos, não só no sentido de dizer que ele não tirou uma boa nota, mas trazer outras questões que são de interesse político da comunidade. Então, ele disse que a ideia dessa teoria do currículo no campo da política cultural, né, é você possibilitar, né, dar condições que possam, criar condições para que as coisas possam acontecer, né, e aí ele vai receber a influência, né, do Paulo Freire, no que se refere à concepção libertadora de educação, né, quer dizer, a educação como libertação, ou seja, como limpeza, né, como limpeza dos olhos para ver enxergar a realidade de uma forma crítica. Há uma clara conexão para ele entre pedagogia e a política, ou seja, a pedagogia constitui-se num terreno político, né? A educação na perspectiva política, ou seja, na relação também que engloba a questão do poder, né? Ou seja, existem interesses divergentes nesse campo da pedagogia, tentando se impor, né? E aí, ele coloca que existe, sim, na escola, os significados em disputa e a política cultural. Agora, é claro, ela é imposta? Esses interesses são impostos na escola, mas também, dentro da pedagogia da possibilidade, eles podem ser contestados. E, por último, né, dentro desse campo da teoria crítica, né, quem é esse aí? Alô? Paulo Freire. Paulo Freire, muito bem. Então, aí nós temos, né, o patrono da educação brasileira, está em lei isso, que é o Paulo Freire, que tem a sua contribuição profunda no que se refere a uma contestação da teoria tradicional. Embora, né, ele não tenha elaborado uma teoria do currículo, como o próprio Tomás Tadeu da Silva nos coloca, mas ele tem uma vasta obra, né, sobre educação, e nela, especialmente na pedagogia do oprimido, né, e na educação como prática de liberdade, nós temos alguns fundamentos com relação à teoria do currículo, né? Então, a teoria do currículo, em que o Paulo Freire se coloca, que é na vertente crítica, inspirando, inclusive, o educador norte-americano Henri Giraud, né? Nós temos, em 1970, o lançamento da sua obra, né, de maior conhecimento internacional, que é a Pedagogia do Oprimido, na qual ele coloca como importante nessa obra a ideia de uma mudança radical na forma de lidar com o processo pedagógico, mas enfocando principalmente, né, essa luta dos oprimidos, no sentido de superar a condição em que eles estão colocados. Então, a obra do oprimido, do Pedagogia do Oprimido, vai ficar muito mais no foco da revolução, ou seja, de transformação, de mudança, e a educação como prática de liberdade, como no campo do desenvolvimento, alinhado às perspectivas da esquerda do tempo em que ele escreveu, que era a ideia do desenvolvimento do país, né? O Paulo Freire, né, ele é considerado, tem várias classificações, os autores o chamam de humanistas, né? O teórico dialógico, o teórico alfabetizador, que elaborou o método de alfabetização, então ele tem existem várias asserções, né, sobre o educador Paulo Freire. Mas a sua obra, conforme o Tomás da Silva, ela traz elementos de vários teóricos, né, de Hegel, né, da dialética hegeliana, de Marx, né, e também no campo desses teóricos aí não se refere à questão também religiosa. Então, Paulo Freire fala da pedagogia, né, do educar como ato de amor, né, ele também fala da questão do cristianismo, né, da liberdade entre as pessoas, né, da busca pelo diálogo, né, quer dizer, ele defende uma pedagogia dialógica, né? A gente não vê Paulo Freire na sua obra falando, né, da radicalização, das mudanças das estruturas, da formação de guerrilheiros, né, como numa perspectiva mais radical da pedagogia progressista, mas esse Paulo Freire falando na formação de um sujeito, né, de um sujeito humano, e que essa relação ela se dá na relação professor-aluno,
Quer dizer, ele busca a superação de uma educação bancária, né? Então, a crítica do Paulo Freire vai ser exatamente a educação bancária, que ele vai dizer que aquela pedagogia na qual o professor se constitui como o senhor da verdade e os alunos como meros receptáculos desse conhecimento, e que o conhecimento que é passado para eles é algo fora, é algo externo, que só deve ser inculcado na cabeça. É essa educação bancária que o Freire, na perspectiva curricular, vai fazer a crítica, trazendo como contraponto, né, como alternativa a essa visão de educação bancária, a educação problematizadora, né? Ele vai trazer essa educação problematizadora, porque para ele, né, a educação, a realidade, né, ela precisa ser problematizada, e é de dentro da realidade que nós temos que construir o novo currículo, que nós temos que construir uma perspectiva curricular. E no caso, como ele fala da questão da alfabetização, né, quer dizer, nós não temos que trazer a cartilha lá, diz que Ivo viu a uva, a pipoca pula na panela, mas que essas palavras geradoras, elas possam ser constituídas, né, elas possam ser pensadas, né, e elaboradas e registradas partindo do universo desses sujeitos, né? E aí ele vai ter lá a experiência de Angico, em Pernambuco, né? No qual o processo de alfabetização que ele coordenou naquele período, eles vão trazer lá do seu mundo, né? Então, primeiro, a leitura do mundo, né? Você primeiro tem que ler o mundo, politizar o mundo, e aí a leitura da palavra. Então, você trazia tijolo, por exemplo, a palavra tijolo, a palavra casa. Então, se é casa, vai politizar. Quem tem casa, por exemplo, né? Por que não existem as habitações para as pessoas? Por que é tão difícil conseguir uma casa numa sociedade como a nossa? Por que num país com dimensões continentais como o Brasil, existem pessoas sem terra, né? Por que num estado como o nosso, maior do que vários países da Europa, que somando-se vários países, né, existem pessoas com grandes extensões de terra e outras que não têm o mínimo para construir um canteiro de alface. Então, o Paulo Freire ele vai dizer que é essa realidade que precisa ser problematizada. Ele não vê o ato de educar separado do ato político, né? Para o Paulo Freire, o ato de educar, ele também se constitui num ato político. Talvez seja por isso que ele é muito perseguido. Mas o Paulo Freire não trata da questão da guerrilha em si, do movimento, ou seja, num sentido muito mais das transformações no campo de uma saída para implementar, por exemplo, o socialismo, de uma revolução, efetivamente. O Paulo Freire caminha muito mais no campo humanista, do diálogo. Sempre se vê Paulo Freire falando do diálogo na sua obra, né? É o diálogo, é o com, fazer com, que ele fala, não é A e B, mas é A com B. Então, se na escola eu vou fazer um projeto, não sou eu que faço o projeto, eu tenho que fazer isso no coletivo. E das suas bases teóricas, nós vamos ter várias possibilidades, né? O planejamento dialógico, né? Uma pedagogia crítica, uma pedagogia problematizadora. Nós vamos ter N possibilidades, né? A questão do amor, né? No sentido do seu livro também, sobre a questão, né? Não só da pedagogia do oprimido, mas outras obras, Pedagogia da Esperança, Educação e Mudança, são obras que ele sempre vai trazendo essa discussão, né, da necessidade do diálogo, né, de resolver as questões por meio da conversa, de ouvir o outro, de respeitar a diferença do outro. Outra questão que o Paulo Freire coloca é a questão da tolerância, né, da tolerância, da questão cultural, né? Ou seja, ele fala de um conteúdo programático, como eu já coloquei, mas é um conteúdo que tem que ser problematizado pelos pares, pelos professores, pelos alunos, né, pela escola. Então, ele diz que não há cultura. O Paulo Freire vai se antecipar, né, dizer que há culturas. Né? Ele não vai dizer que há culturas. Veja que aí bate de frente com aquela perspectiva lá que o Bourdieu colocava, né, da cultura dominante. Então, o Paulo Freire tem a cultura dominante? Tem, mas as outras também são culturas. E aí o Paulo Freire abre espaço para quê, pessoal? Para a educação
popular. E aí onde entra a questão da educação popular. Não é só a cultura da classe dominante, dos ricos, dos abastardos, mas o povo também tem cultura e deve fazer parte do currículo. Aí a importância de criar um currículo também que contemple esses outros aspectos da sociedade marginalizada, que são, no caso, dos trabalhadores. Uma outra questão que o Paulo Freire coloca é que não existe saber, mas existe saberes. Então, o saber lá da pessoa que trabalha na roça, que sabe como fazer uma roça de macaxeira, que sabe produzir um canteiro, né, que sabe plantar o cacau, que conhece essas tecnologias, que sabe como viver numa selva perdida. Para o Paulo Freire, isso tudo são saberes. Não é só o saber científico, o saber erudito, mas os diferentes saberes, né, numa perspectiva de educação popular, para Paulo Freire é considerado saber. Então, a pessoa que você considera, por isso que a gente tem aquele texto lá do analfabeto político. Então, ele sabe construir o barco, né? Ele sabe produzir essa tecnologia, embora não tenha um diploma de doutor, mas ele tem um saber que, para Paulo Freire, precisa ser considerado porque é uma produção humana, né? Porque consiste, né, no processo de humanização. Né? A humanização também se dá porque ele construiu a sua cultura, construiu o seu jeito de ser. Né? Então, para o Tomás Tadeu da Silva, o Paulo Freire, ele entra nessa dinâmica da perspectiva pós-colonialista. Ou seja, ele entra como um teórico que surge, né, que tem uma teoria própria, né, que considera a cultura popular, mas também o Paulo Freire traz uma análise que coloca ele no contexto de um pensador da América Latina que deve ser respeitado, né, que deve ser referência nas análises das escolas, do processo educacional e da sociedade capitalista, né? E aí, por último, ainda nesse campo do Brasil, né, o Tomás Tadeu da Silva coloca o Dermeval Saviani. Vocês já ouviram falar do Saviani? Ele trata da pedagogia histórico-crítica, né, e contrapõe-se ao pensamento de Freire. Por quê? Porque Freire coloca a questão da importância dos saberes, daqueles saberes não sistematizados, né? Lá da roça, do trabalhador comum, do povo, ou seja, Freire traz uma perspectiva de educação popular. E o Saviani, ele vai questionar isso, dizer que é preciso que o povo tenha acesso, né, ao conhecimento, né, que ele chama de patrimônio da humanidade. Ele diz que toda a produção científica produzida historicamente ao longo dos tempos, para o Saviani, ele diz que esse conhecimento precisa ser apropriado também pelos trabalhadores, porque ele diz que esse conhecimento que foi acumulado, né, desde lá a origem da humanidade, ele foi apropriado pela classe dominante. Então, ele diz que não é da classe dominante. Esse conhecimento, ele é da humanidade, e uma classe se apropriou dele. E, para tanto, é necessário que as classes populares tenham acesso a esse saber elaborado para poder fazer o contraponto para a transformação social. Veja que, para o Saviani, não é uma revolução que vai promover as transformações sociais, mas o acesso ao saber elaborado vai se constituir instrumentos de luta para as mudanças na sociedade, para as mudanças na escola. Ou seja, ele trabalha com a pedagogia histórico-crítica, né, que a escola tem que ter esse papel de possibilitar o acesso a esse saber, que ele chama de saber elaborado, que é o patrimônio, né, da humanidade, a ser apropriado também pelos trabalhadores, porque os grupos sociais dominantes já o controlam. Então, diz que não é a classe dominante que produz isso, mas é a humanidade, ou seja, o conhecimento ele é da humanidade e precisa ser democratizado entre todos. Né?